Uma boa noite, vamos a mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles e do Livro dos Espíritos. Nossa didática tem sido a de lermos, todo o tópico e também lermos as perguntas do Livro dos Espíritos, lermos uma a uma e comentarmos. Hoje vamos passar por uma didática mais dinâmica, diferente, e que vai nos auxiliar muito, com certeza, nas explicações um pouco mais detalhadas, de ambas as obras. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 3º do livro Autodescobrimento, uma busca interior do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Capítulo 3º, que é Consciência e Vida, no tópico Incursão na Consciência. Pedimos aos benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos abençoem e nos inspirem. Então, eu não irei ler todo o tópico, mas aquilo que se faz essencial para a compreensão. Incursão na consciência. Remontando-se à origem da vida, nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Então aqui a Joana de Ângeles ela não está falando de vida no sentido em que nós estamos aqui, eu estou vivo, temos os seres vivos. Ela está falando do início da vida, Então ela remonta aqui a origem da vida, ao ponto inicial, nos seus mais remotos passos, onde ela diz, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus. Então, ela quer dizer que desde o início, a presença espiritual, o ser espiritual, está ligado à matéria. E nós podemos pegar como referências e subsídios para os nossos estudos, por exemplo, o livro A Gênese, de Allan Kardec, em seu capítulo 2º, Deus, no tópico da natureza divina. E nos itens 8, 12 e também no 19, ele diz o seguinte, vamos pedir então licença para lermos o que Kardec nos traz. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Kardec então está fazendo um caminho do conhecimento pela negação. O que nós pensamos que Deus não pode ser, então isso não é atributo de Deus. Por exemplo, nós pensamos que Deus não pode ser mau. Deus não pode ser ignorante, sem conhecimento. Deus não pode ser invejoso. Deus não pode ser orgulhoso. Deus não pode ser vingativo. Só que nós temos que pensar o seguinte: Kardec está fazendo esse caminho do conhecimento a partir do processo do que Deus não é, do que nós pensamos, que Deus não deva ser. Agora, todos esses atributos que se está a falar de Deus, na verdade, só se falar de quê? De atributos humanos. O filósofo Ludwig Feuerbach, que faz um estudo antropológico da religião, e ele diz que a teologia seria deixa eu ver aqui, o microfone está falhando. A teologia seria uma antropologia invertida. O que acontece?
Na medida em que a teologia, segundo esse filósofo Ludwig Feuerbach, do século XIX, é uma antropologia invertida, nós vamos começar a entender que realmente nós colocamos em Deus as nossas qualidades humanas, assim como os gregos colocavam nos seus deuses, que as qualidades humanas então amplificavam, né, essas qualidades humanas. Os deuses gregos eram seres humanos amplificados. Que diferença há nessa postura com a questão do cristianismo que deificou Jesus, que colocou Jesus como Deus? Amplificou no Cristo, em Jesus Cristo, as qualidades humanas. É a mesma coisa. Isso não é blasfêmia, isso é pensamento filosófico, esse pensamento racional. E nós espíritas, estamos estudando justamente para ampliarmos, para buscarmos compreender melhor, aquilo que estamos a estudar. Kardec ainda vai colocar o seguinte: dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. Aqui Kardec está a falar desse processo de antropomorfização de Deus, porque nós falamos sobre Deus a partir daquilo que conhecemos. Qual a vida inteligente, racional, de pensamento contínuo, de raciocínio lógico que nós conhecemos? Nós, seres humanos. E aí Kardec diz: são ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem um inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. E ainda hoje, século XXI, a doutrinação, essa palavra é essa mesmo, a doutrinação, a lavagem cerebral que as grandes religiões fizeram no ser humano, traz esse antropomorfismo, traz essa ideia que ainda hoje muitas pessoas têm de Deus como um ancião, um ancião que representa sabedoria, representa o saber, mas há aqueles que pensam em Deus literalmente dessa forma ainda, Eu dou risada não pela pessoa que crê nisso, porque ela foi levada a ter essa crença, mas eu dou risada de como os líderes religiosos, muitos deles, colocam isso como uma verdade, colocam as questões de que Deus se ira, de que Deus se vinga, e dizem: está na Escritura Sagrada. Qual Escritura? A do cristianismo, o Antigo Testamento, que não deixa de ser também a Escritura Sagrada do judaísmo, do Novo Testamento. Pegam essas palavras sem irem aos idiomas originais e buscarem ver o sentido e também na cultura dos povos que ali estão descritos, para realmente perceberem do que se está falando. E a Joana vai dizendo: à medida que a complexidade de valores se torna unificada na atualidade, surgem os comportamentos do indivíduo por atavismo das experiências anteriores, os conflitos e os distúrbios que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que o afligem. À medida que o ser humano vai avançando, a sociedade vai ficando mais complexa, o seu entorno vai tendo suas complexidades, então realmente muita coisa começa
a modificar-se, muita coisa começa a se modificar como? Porque é preciso uma organização. E aí o próprio ser humano, com seus desejos, não é? Com os seus instintos primeiros, começa a trazer para a sociedade diversas outras posturas, comportamentos que não eram antes apreciados, que agora o serão. No artigo que escrevi, do simples e ignorante à consciência plena, um diálogo entre o pensamento espírita e as ciências evolutivas, um artigo científico, né, que eu escrevi, um artigo onde eu faço uma revisão bibliográfica, né, e faço esse diálogo entre o pensamento espírita e as ciências evolutivas, e me baseei em 3 ciências, né, a psicologia evolutiva, a biologia evolutiva e a antropologia evolutiva, para que se tivesse então todo um processo de pensamento atual, né, fazendo esse diálogo do que o Espiritismo vem a nos propor, e se a proposta dele com relação à evolução do ser humano pode dialogar com essas disciplinas, né? Por mais que elas apenas, e eu coloco isso no artigo, olhem o aspecto material, mas o Espiritismo vai trazer um olhar espiritual que se linka a um olhar material. Isso aqui é o interessante. Não é um texto fácil, né? Eu escrevi de uma forma acadêmica, até o Marcelo Henrique, do Grupo Espiritismo com Kardec, porque esse artigo saiu em 2 revistas, a revista Harmonia, do Grupo Espiritismo com Kardec, e a revista eletrônica O Consolador. Na revista eletrônica O Consolador, esse artigo saiu por 2 domingos seguidos, parte 1 e parte 2. E no Espiritismo com Kardec saiu completo. É um artigo um tanto longo, leva aí, segundo a revista Harmonia, uns 15 minutos de leitura, mas é óbvio que aqueles que se dedicarem, se debruçarem e tiverem, né, a possibilidade do entendimento, vão ver ali o quanto nós nos esforçamos para colocar informações no campo da biologia evolutiva, da antropologia evolutiva. Tem uma parte que eu faço um diálogo ali com o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Emile Durkheim, no campo da sociologia, e obviamente, né, nós não fechamos na conclusão esse tipo de assunto, e colocando a necessidade de mais pesquisas a respeito. É isso que nós precisamos no nosso movimento espírita. A revelação espírita, ela não vai ser não vai progredir somente com novas informações que os espíritos desencarnados trouxerem, mas que nós encarnados também venhamos a pesquisar, venhamos a fazer o nosso trabalho. Então, que os pensadores espíritas, né, como eu e tantos outros, possamos estar realizando esse empreendimento. E aí, a Joana vai continuar assim: faz-se então indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não o levam à realização total. Os impulsos orgânicos propelem sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, o imediatismo do prazer, a prejuízo da meta essencial, a libertação dos processos determinantes dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. Aqui nós lembramos de Freud, que na psicanálise ele vai chamar isso de id, né? Esses instintos primeiros, né? Esses impulsos orgânicos que, diz Joana, né, propelem sempre para a comodidade e a satisfação dos instintos, né? O id, que o Freud fala, ele fala que é uma instância psíquica que deseja satisfação, deseja prazer, né? Está dentro de um princípio do prazer e não de um princípio da realidade, que muitas vezes, num exemplo simples, né? Eu quero, está calor e eu quero um sorvete.
mas eu não tenho dinheiro para comprar um sorvete. Então, eu não tenho como satisfazer aquele instinto. O princípio da realidade vai me dizer que eu não posso, né, deliciar-me, mas eu posso fantasiar, eu posso até alucinar, por exemplo, sonhando que eu estou com desejo de tomar sorvete, sonhar que estou a tomar um sorvete. Um exemplo bem simples para esse entendimento, né? A não ser que eu vá fazer o que? Eu vou tomar um sorvete, alguma pessoa me oferece, ou eu nem conheço, então eu vou pegar, ou eu estou com tanto desejo assim que eu vou de repente me endividar, vou numa loja, num mercado perto de casa, se moro num bairro e tem alguém que me disse para mim alguma vez que, olha, você tem crédito, se você puder, aí começa, né, a pessoa se endividar, né, vai naquela mercearia ou naquela vendinha, como, né, cada região chama, e começa a fazer a sua nota, né, e aí muitas vezes depois a realidade, né, primeiro o princípio do prazer, que a pessoa se satisfez, e depois vem um princípio da realidade, né, que o Freud escreveu no seu livro de 1920, Além do Princípio de Prazer, dizendo, olha, você satisfez seu instinto, mas agora a realidade é o seguinte, você tem que pagar. E aí muitas vezes fala-se assim, caramba, eu vou ter que pagar, mas eu não estou com recursos, né? Eu vou pagar isso aqui e aquela necessidade que eu tenho. E então esse é um exemplo que eu estou dando para a gente ver como que se conflita tantas vezes, né? O princípio do prazer com o princípio da realidade. E isso nós podemos estender para vários outros exemplos. Mas vamos seguindo aqui a Joana de Ângeles, né? Dizendo o seguinte: somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer e como realizá-lo. Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar-se o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude indispensáveis à vivência real do ser pensante. Aqui nós lembramos de duas leis da física clássica. A primeira lei de Newton, princípio da inércia, quando ele fala assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Esse princípio da inércia diz daquela pessoa, trazendo para o campo psicológico, para o campo do autoconhecimento, que não quer mudar, aquela pessoa que se mantém sempre cumprindo com os mesmos comportamentos, com os mesmos desejos, e naqueles desejos realizando-os e buscando sempre realizados, partindo para os mesmos comportamentos, o que vem a explicar muitas vezes por que nós repetimos, por que nós temos as mesmas atitudes, porque estamos aí inertes, estamos numa linha reta onde nada, não há um movimento interno, e aí nós vamos entrar na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. Quer dizer, uma força que não vai ser externa, uma força interna que venha e me faça modificar, que me faça ter atitudes diferenciadas. Isso é essencial para nós sairmos do lugar comum de estarmos fazendo sempre os mesmos atos, né? É bem interessante nós pensarmos isso, né? Como que estamos aqui tentando unir as leis da física, primeira e segunda lei de Newton, com o processo do autoconhecimento. A Joana continua
né? Trazendo, claro que eu estou pulando alguns parágrafos, e ela fala assim: as tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo da evolução pelo trânsito nas fases anteriores, dificultam os procedimentos iluminativos imprescindíveis. Olha que interessante, as tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo de evolução pelo trânsito nas forças anteriores. Nós temos uma tendência ao relaxamento. Por exemplo, a tecnologia que eu estou usando, celular, né, seja um smartphone, um iPhone, tem um notebook, tem um tablet, tem um Kindle. Essa tecnologia ela nos traz conforto. A tecnologia é focada para dar conforto a nós. Só que, na medida em que nós começamos a ficar confortáveis, nós começamos a não nos movimentarmos. Como muitas pessoas falam, né, na minha geração, nós podemos falar isso, né? Não se tinha um controle remoto em determinado período, né, de minha geração, para trocar-se o canal da TV. Então se tinha que fazer um movimento, sair da inércia, ir até a TV, desligar, trocar um canal, aumentar o volume, diminuir o volume. Quando se lançou o controle remoto, no conforto do sofá ou de uma cama, troca-se um canal, aumenta-se o volume, diminui-se o volume, né? Hoje as TVs estão com internet, então lê-se livro via televisão, né? Entra-se ali, lê-se e-mails, faz-se muita coisa, assiste-se diversos filmes, diversas plataformas de streaming, notícias, né? A televisão é uma tecnologia que está cada vez mais migrando e haverá de migrar completamente para a internet, né? As TVs smart já fazem isso, né? As TVs com internet. Então, na evolução, para nós crescermos, precisamos do esforço, mas nós temos uma tendência ao relaxamento, ao menor esforço, e aí isso vai dificultar realmente os procedimentos iluminativos que são imprescindíveis para o nosso crescimento, né? Tem uma passagem que a Joana, né, ela vai dizer assim: deixa eu me ver aqui. Aqui, ó. Na excursão ao mundo objetivo, o ser adquire conhecimentos intelectuais e experiências vivas das realizações humanas. No entanto, apenas no esforço de interiorização conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da sua realidade, harmonizando-se. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. E aí tem uma parte que ela diz assim: o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Insatisfação, angústia, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Aqui nós podemos dar um exemplo, né, que tirei do livro Fenomenologia e Gestalterapia, de Marcos José e Rosane Lorena Miller Granzotto, né? O sobrenome, né, Granzotto é o sobrenome dos dois. Ele fala, por exemplo, nesse livro, traz as questões, quando fala aqui de insatisfação, angústia, fixações perturbadoras, vivências perniciosas, né, que não foram digeridas pela consciência. Eles falam das situações inacabadas, e cito um exemplo, né, ao enfrentar
um jovem, um menino que quer jogar futebol, ao enfrentar a proibição imposta por sua mãe de jogar futebol, ele foi convidado pelos colegas para ir ao campo jogar futebol ao sair da escola, mas aquela mãe o proíbe, e o menino não lida apenas com seu desejo de jogar futebol, ainda que ele possa deliberar desobedecer, né, a coibição materna. O que acontece? Ele também precisa lidar com o risco de perder o afeto dessa mulher, razão pela qual não é de todo estranho que ele, na função de ego, se delibere inibir o excitamento espontâneo que aponta na direção do campo de futebol. Olha só que exemplo interessante. O menino vai para jogar futebol, né? Ele sai da escola e é convidado a jogar futebol. Vem uma excitação, aquele desejo. Os olhos dele brilham, né? O coração já fica batendo mais forte, há uma alegria. Ele quer jogar futebol, mas a mãe diz: não, você não vai jogar. Proíbe ele de jogar. Ele fica tenso, porque ele pode desobedecer a mãe e ir jogar, falar que vai jogar, mas porém, se ele desobedece a mãe, ele pode estar perdendo o afeto materno. Então, o ego, né, aí no sentido de função de consciência, né, daquilo que faz a censura, né, em nós, eu devo fazer, eu vou tentando equilibrar, né, a mãe é a voz do superego, né? O ego é a consciência do próprio menino, está ouvindo lá o superego. E tem o id, que é a excitação, é o desejo de jogar futebol, que vai dar prazer a ele. Mas ele pode perder um afeto materno. Essa situação pode ficar inacabada na vida dessa criança, desse adolescente. Por quê? Chega na idade adulta, pode ser aquela pessoa que vai estar a não enfrentar alguém quando alguém lhe diz algo, vai ser aquela pessoa submissa, que vai sempre estar a fazer tudo que os outros, né, querem que ela faça, porque ela vai ter medo de perder o afeto. Então, essas situações inacabadas podem sim provocar insatisfações, angústias, né? E são situações, como a Joana de Ângeles coloca, deletérias para a vivência psicológica do indivíduo. Por quê? Porque realmente, na medida em que não são trabalhadas essas questões, esse enfrentamento não se dá, né, para que, por exemplo, no caso do menino, ele desobedecesse a mãe, fosse jogar bola e de repente a mãe pensasse, né, jogou bola, se satisfez, veio para casa cansado, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, e ela veria o filho, né, vamos colocar aí estudando, fazendo seu dever de casa, depois de descansar, e ali, né, tendo feito o que lhe agradou. E a mãe poderia pensar: não tem nada demais ele jogar bola, ele só jogou bola, não se envolveu com nada errado, estava entre os colegas todos ali só jogando futebol. Muitas vezes, né, não estou falando aqui que o filho tem que desobedecer a mãe, mas é a questão do não se inibir, é a questão do se colocar: olha, mãe, você está dizendo para eu não jogar futebol, mas o que é que tem eu jogar futebol? O que é que tem eu fazer aquilo? E aí muitas vezes, numa idade em que essa criança, esse adolescente se torna um profissional, tem ideias de repente para uma empresa, tem uma criatividade, não coloca para fora com medo, inibido, com medo de que o outro possa ser sempre a voz da mãe dizendo: não. Vamos refletir sobre isso e vamos agora ao estudo de O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 6, da Lei de Destruição, dando continuidade aí. Eu não vou ler, né, como já coloquei, todas as perguntas, mas
nós vamos estar aqui falando de assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Nós já sabemos que o assassinato aos olhos de Deus é um crime. Nós também sabemos, não só aos olhos de Deus, mas na legislação humana é um crime, aqui na legislação brasileira, um crime hediondo e que a pena é muito alta. Claro que existem os crimes com intenção ou não de matar, chamados homicídios culposos, sem intenção de matar, e os homicídios dolosos, com intenção de matar. E Deus vai ver, a intenção disso aí. Se uma pessoa, por exemplo, fala assim: eu tenho posse de arma em casa e se um bandido entrar na minha casa eu atiro para matar. A pessoa já está com intenção de matar. Agora, se a pessoa tem a posse de arma, escuta pela madrugada ou em algum momento do dia ou da noite uma movimentação suspeita, aquela pessoa atira para o alto e o ladrão ou outro tipo de criminoso corre porque se assustou com os tiros, a pessoa só agiu em legítima defesa, assustou, não precisou nem atirar na pessoa. Então ela não teve nenhuma intenção de matar. E se ela se depara com aquela situação, mas ela não mata, ela está armada e ela vai atirar na perna ou vai atirar em algum órgão, alguma parte do corpo humano que deixa aquela pessoa sem condições de maiores reações. Ela está fazendo sua legítima defesa. Agora, na medida em que se entra e logo se mata, e se tem esse pensamento, se expõe inclusive essa fala: não, estou com posse de arma, se um bandido, um ladrão entrar em minha casa, eu vou matá-lo. Já se está com a intenção de matar. No tópico crueldade, é bem interessante que os espíritos benfeitores vão falar de que povos originários vão aprendendo uns com os outros a fazerem suas organizações. E não é que, dizem os espíritos, não é que eles não tenham senso moral. Na questão 754, Kardec faz a seguinte pergunta: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Eles dizem: dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse mesmo senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume, no germe da flor que ainda não desabrochou. Então, à medida em que o ser humano vai desenvolvendo as suas faculdades, obviamente que muitas questões vão começando a serem revistas. O Kardec, numa nota, ele diz, em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Na medida em que nós vamos desenvolvendo o senso moral, aquilo que era só instinto primeiro ou primitivo começa a ser controlado e até, pode, não vou dizer que vai deixar de existir, mas pode estar ali presente, mas vai ser controlado, porque vai-se pelo senso moral, pela razão. O desenvolvimento intelectual está ligado ao desenvolvimento do senso moral, e vai se dizer que não se é mais necessário. É uma das coisas
que Kardec vai colocar aqui é o tópico duelo. O duelo era naquela época, já hoje nem se coloca, né, mais, na época Kardec já estava acabando, né? E isso só veio a mostrar que as questões de honra serem resolvidas com violência, na verdade nada resolvem, só promovem mais dores, né? Não precisamos nos estender muito sobre isso, até porque hoje a legislação avançou e existe a chamada agressão verbal, né? A agressão física, né? Eu estava até dando risada, estava assistindo um debate, né, no podcast Três Irmãos, entre o Marco Antônio, chamado Superman, e o Gustavo Machado, que, né, tem uma ideologia política diferente do Marco Antônio, né? E o Marco Antônio, um advogado com um doutorado, e diz que a agressão, né, verbal não existe, que a agressão ela só pode ser considerada física. E aí ele se esquece que nós temos termos como violência psicológica, por exemplo, né? É tão assim, para mim, difícil, né, ver um ser humano querendo colocar a sua opinião, a sua posição e defender-se de uma forma em que realmente não condiz com aquilo que a legislação traz, né? Porque se não existisse a agressão verbal, como se chama, não iria ter a lei quanto a calúnia, difamação e injúria, né? Por exemplo, não se haveria de ter lei para se proteger crianças, adolescentes e adultos, né? Pessoas idosas e mesmo os animais quanto à violência, né? Que seja psicológica, seja física. Mas vamos lá, agora um tema polêmico: pena de morte, né? Kardec, na questão 763, ele fala assim: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? A resposta é: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando leis a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que parece ser o justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso, e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. E, obviamente, né, essa questão se liga à questão 760, em que Kardec fala sobre o desaparecimento, né, na legislação humana da pena de morte. E aí é que entra, né, algo interessante. Nós, numa pesquisa que eu fiz rapidamente, né, na internet, e a inteligência artificial, e também revista Super Interessante, revista Veja, trouxe o seguinte: lá dos anos 2015, 2016, seguintes pesquisas: cada vez menos países praticam a pena de morte. Em 2011 eram 20 nações contra 31 em 2001. Por outro lado, em 2012, as execuções aumentaram 30%, sem contar a China,
que não divulga suas estatísticas. E no Brasil, será que punir com morte valeria a pena? Essa é uma questão para nós espíritas estarmos trabalhando, né? Nesse livro aqui, Espiritismo, uma visão panorâmica, do Wilson Cizersky, ou Cizersky, não sei como pronuncia, ele traz, né, sobre pena de morte, né, no capítulo 10, outras polêmicas científicas e morais. Esse livro, da editora Clarim, sua primeira edição, de 2 de fevereiro de 2006. Eu vou pedir licença para ler, né, aqui, porque, claro, que apesar do Livro dos Espíritos trazer informações, né, que nós vamos desdobrando, mas aqui vai estar mais atualizado e dentro da nossa linguagem, né? Pena de morte. Não há a menor dúvida que qualquer cidadão normal, sob o impacto da notícia de um crime hediondo, irá reprová-lo com veemência. Ninguém em sã consciência pode admitir atrocidades praticadas na forma de chacinas que vitimam famílias inteiras, inclusas mulheres, idosos e crianças, por absurdas razões de vinganças surgidas na criminosa atividade do tráfico de drogas, por exemplo, ou de um serial killer que escolhe suas vítimas friamente, as atrai astutamente, comete violência sexual, mata-as, às vezes com requintes de barbárie, e depois consome com os corpos. Estas são apenas 2 situações revoltantes. Se a indignação comove o indivíduo que o acompanha ao fato à distância, imagine-se para quem está envolvido diretamente, um pai ou esposo, no segundo exemplo. Acontece que estes, e mesmo o cidadão comum, não exercem a justiça, não estão preparados para isso, não têm a competência nem o direito. Caso contrário, a sociedade se transformaria num caos e seus valores poderiam ser ao sabor de seus desejos e instintos mais grosseiros de cada indivíduo. Para evitar isso, há a chamada justiça terrena, constituída por homens que criam e executam as leis, que regem os direitos e deveres dos cidadãos e das coletividades. Mas o que pensar destes agentes judiciários se eles abdicarem do conhecimento de que são possuidores e, num dado momento, passarem a agir não como as vítimas que estão com o senso crítico comprometido pela emoção, mas exatamente ou até pior do que os próprios criminosos, punindo o ato desequilibrado e lesivo à sociedade com a morte ao infrator, investindo-se de poderes moralmente que não lhes pertencem, exorbitam do direito de julgar e punir, colocando-se no lugar de Deus. A discussão pode ir longe. Muitos argumentam a favor da pena máxima e outro tanto contrários. A verdade é que por trás da mão que expolia e mata, há um espírito imortal que, por mais carente que seja de valores morais e intelectuais, queiramos ou não, um irmão nosso. Usando do mesmo recurso que ele para puni-lo, invocando a abominável prática do olho por olho, dente por dente, os homens ditos civilizados, cultos e de boa formação, só estão a demonstrar a sua incompetência para corrigi-lo e a ignorância acerca da verdadeira substância do ser, a alma criada por Deus. Aqui eu faço um parênteses, né, só para dizer que em um vídeo em que eu vi um rapaz defendendo a pena de morte, e quando perguntaram a ele assim, mas não seria uma vingança? E ele fala assim, vingança? Pode ser, e por que também não poderia ser? Eu penso que seja uma justiça, mas por que não poderia ser uma vingança? Afinal de contas, aquele ser, por exemplo, que estuprou e matou uma mulher, ou uma criança, ou uma adolescente, ou um garoto, ele cometeu um ato asqueroso e ele violentou psicologicamente, ele acabou com a vida de uma família, e que nós não temos como dimensionar o estrago que foi feito, por quantos anos isso vai durar, porque cada um ali vai ter um tempo de vida. Então, quanto mais ele sofrer, quanto mais aquele indivíduo passar por sofrimentos, melhor. Então, assim, realmente mostrando que no caso desse rapaz, eu assisti esse vídeo tem alguns anos atrás, não vou lembrar, realmente é muito isso que o Wilson Cizersky está falando aqui, né? Do olho por olho, dente por dente, da vingança. Não é uma justiça, né?
Então, onde a possibilidade de reeducação, né? Onde a possibilidade de se observar verdadeiramente sobre a substância do ser, né? Numa visão espírita. Óbvio que não podemos, nesse tipo de discussão, só colocarmos as questões espíritas envolvidas, né? Mas nós temos que pensar, por exemplo, naqueles que são a favor, que falam sobre os gastos, né, que por ano se tem com um prisioneiro, mas aí a pessoa que está falando do gasto que se tem por ano com um prisioneiro, que são tantos R$1.000 aí, eu não me lembro aqui a quantia, quem é contrário fala assim, tendo a pena de morte tem que se contabilizar não só os anos em que a pessoa ali, o prisioneiro vai estar cumprindo a sua sentença no regime fechado, mas o pagamento que o Estado vai ter com promotores, com defensores públicos, tudo isso precisa ser contabilizado. E aí, segundo pesquisas, isso vai dar um montante, né, muito maior em finanças do que o manter a pessoa presa. Então, eles colocam, quem é contra a pena de morte, coloca esse contra-argumento para quem é a favor, que diz que manter a pessoa presa tem que ser muito gasto, e aí eles vão falar dos gastos com promotores, com defensores públicos, de gastos outros, até com os recursos tecnológicos a se adquirirem para o cumprimento da pena de morte. E eles dizem que o gasto vai ser muito maior, que o Estado vai ter que gastar muito mais. Esse é um dos pontos, tem outros pontos. Continuando a leitura aqui, a pena de morte é um mecanismo cruel e vingativo. Extirpa a vida de uns, deixando de educar os que ficam e poderão vir a delinquir. Num sistema penitenciário absolutamente deficiente como o brasileiro, composto por prisões que se constituem em autênticas universidades do crime, sob regime de leis nem sempre as mais adequadas e, o que é pior, muito mal aplicadas, como pensar em banir seres humanos porque falharam? A culpa será só deles? É verdade que muitas pessoas, apesar de todas as adversidades, não se deixam corromper nunca, mas nem todas possuem o caráter de outras vidas, forjado no bem e na honestidade. Então, como exigir comportamentos corretos de quem nasce numa favela, que cresce convivendo com o crime e a promiscuidade, com pais problemáticos, vítimas da miséria, do alcoolismo, crianças que não têm oportunidade de frequentar uma escola, contar com qualquer apoio religioso e desde muito cedo tem que trabalhar para ajudar a ganhar a vida? Será justo sumariamente condená-las depois por tornar-se um traficante ou um assaltante insensível? Esses dias estava numa banca de jornal, onde vende poucos jornais, né, que hoje está, né, a maioria está online. Eu mesmo leio, né, pelo Kindle, a revista Veja, super interessante, pelo aplicativo UB, leio jornais mais diversos do Brasil, né? Claro, eu não leio muitas vezes de ponta a ponta pelo tempo, mas eu consigo no índice selecionar as matérias que me interessam, né? E eu vou nos assuntos que eu quero saber, eu quero ler a respeito do que está havendo no país e no mundo. E eu estava conversando com o senhor, e o jornaleiro estava lá, e estava, né, vendendo livros físicos, né? Eu até doei alguns livros para ele, né? Que ele vende a um preço módico, né? Buscando estimular realmente a leitura. E um senhor estava falando sobre isso. Ele dizendo: olha, eu trabalho com meu irmão que é advogado, eu sou consultor de vendas, mas algumas questões eu trabalho com meu irmão também. Ele é advogado criminal e muitas vezes eu preciso ir ao Rio, no Rio de Janeiro. Quando a gente sobe aqueles morros, quando nós vamos visitar algum cliente dele que mora pelas comunidades lá do Rio de Janeiro, fica difícil. Realmente o que ele falou ter, né, um indivíduo que mora nesse meio, ele fala 1%, quando muito 1%,
consegue sair daquela vida ali, porque o mundo deles está preso naquilo ali. Eles não têm outra vivência. E aí eles estão convivendo, como diz o Cizerski aqui, com o crime, a promiscuidade, com pais problemáticos, são vítimas, né, da miséria, do alcoolismo, crianças que não têm oportunidade para frequentar uma escola, né, não contam com qualquer apoio religioso e desde muito cedo precisam trabalhar, né, para ajudar os pais a ganhar a vida. Aí, se elas se tornam criminosas, se tornam traficantes, será justo, pergunta o Wilson Cizerski, será justo sumariamente condená-las depois por tornar-se um traficante ou assaltante insensível? Não se está aqui a colocar que não, olha, que bonzinho, virou um traficante, virou um assaltante, vamos alisar a cabeça porque viveu ali naquele meio. Não, está fazendo errado, o espírito que está encarnado ali está fazendo errado, não conseguiu superar, né, os seus processos. Mas a questão é tão mais complexa que não dá para simplificar assim, está errado, ele não ia fazer. Entretanto, ele pode querer fazer e não conseguir. Eu aconselho a que se assista na Netflix ao filme Bandida, que vai retratar muito dessa realidade, né? E aí vai se perceber que há diversas questões envolvidas que vêm a prejudicar, né, a caminhada, né, desse espírito para realizar algo que não esteja nesse meio. Por exemplo, uma criança que não tem a oportunidade de frequentar uma escola, mas por que não tem oportunidade de frequentar uma escola? Se a educação é para todos, Léo. Sim, na Constituição Federal a educação é para todos. Mas uma criança que tem um pai e uma mãe, ou que trabalham, ou que estão desempregados, vamos colocar que trabalham, saem, vão trabalhar. Tem os casos das mães solo também, e a mãe vai trabalhar, muitas vezes aquela criança está com os irmãos, está em casa, precisa cuidar dos irmãos, tem criança pequena, começa a ter compromisso, que ela não tem infância, ela acaba, pela mãe não ter condições de levar crianças para o trabalho, nem de ter muitas vezes uma rede de apoio de pessoas adultas com quem aquelas crianças ficam, a mãe comete uma infração, faz o abandono de incapaz. E outras crianças cuidam de outras crianças. Isso acontece muito nas favelas, muito, né? E eu digo porque eu já visitei muitas favelas, então eu posso falar, né? Não só de estudos teóricos. Muita gente, né, às vezes recrimina, né, e fala, você está falando teoricamente, isso é teoria e tal, mas você não foi lá para ver. Não, eu já fui, né? Já tive amigos que moraram em comunidades e eu fui e vi essa realidade. Então eu estou falando também de vivência, não é só teoria não. E aí aquela criança está ali e está vendo a mãe no sofrimento, quer comprar isso, quer comprar aquilo, tem um desejo de um calçado, de comer uma coisinha diferente e tal, vê aquela mãe, aquele pai ralando pra caramba para fazer, até que de repente alguém faz o convite, quer ser aí um segurança, antigamente chamava solheiro, né? Quer ser, hoje eles falam que é segurança, só para olhar ali se a polícia está vindo, se vier você já faz aí um sinal qualquer que a gente já vai saber, hein? E aí, mas é só isso, mas ó, eu vou deixar aqui uma arma aqui com você, aí começa, né? Você vai aprender a atirar e você vai ganhar aí, vamos colocar aí um garoto de 15 anos de idade, ó, vou te pagar aí R$800 na semana. Puxa vida, eu vou ganhar R$800 na semana, vou ganhar R$3.200 no mês. Ó, como que eu vou ajudar meus pais, né?
que renda aí tranquila aí, dá para eu comprar as coisinhas para mim que eu quero e tal, né? E aí entramos numa outra questão, né? Comprar umas coisinhas para mim, aquilo que eu quero, e aquilo que eu quero é necessário? Aquilo que eu quero é o que a mídia está colocando para mim? Aí entramos aqui na questão do consumismo, na questão das propagandas que prometem que aquele produto vai trazer a suprema felicidade. E aí isso mexe, e aí a gente vê, será que esse sistema econômico no qual nós estamos inseridos também não tem responsabilidade sobre isso? Qual é esse sistema econômico? Capitalismo. Socialismo, como sabem, eu não tenho críticas ao sistema econômico capitalista assim, mas eu não digo que tem que acabar esse sistema. Eu não falo isso. Mas o socialismo, né? Muita gente, eu mesmo responsabilizo, claro, muitas violências tem lá. Um sistema econômico que promoveu diversas mortes, muitas violências. E o capitalismo também não vem promovendo. Os grandes donos do capital, em pesquisas, não vou dizer em sua maioria, mas em pesquisas mostram que são os grandes donos do capital, alguns deles que patrocinam os crimes. Essa é outra questão, né, para a gente falar. Vamos buscar encerrar aqui. Ele coloca aqui, periódico de grande circulação nacional. No momento em que elaboramos este texto, né, ele vai falar aqui da revista Veja, né? No momento que elaboramos esse texto, informa sobre a aplicação da pena de morte na China. Em 1983, um plano de execuções maciças puniu 10 mil pessoas. 13 anos depois, mais 800 traficantes. No início daquele ano, mais 120 acusados de crimes diversos, alguns de pouca gravidade ou desproporcionais à pena, como falsificação de documentos e emissão de cheques sem fundo. A média de execuções no país é de 5 ao dia e totalizou 18.194 de 1990 a 1999, mais sozinho do que os demais 63 países que adotam a pena máxima. Olha só. A Veja, né, no ano em que ele estava redigindo esse texto, aqui a Veja que ele fala, deixa eu ver cá para trás, é do ano 2001, né? Falava de 63 países que adotaram a pena máxima. Olha como que o número reduziu, gente. Em 2011, eram 20 nações contra 31 em 2001. Mas a Veja aqui que ele fala de 2001, claro que está falando de anos anteriores, está falando aqui de 1983. Então, de 83 a 2001, reduziu-se de 63 nações para 20 nações, pelo que nós podemos ver, em 2011. E de 2011, né? 63 nações adeptas da pena de morte, com a legislação da pena de morte. De 83, vamos colocar assim. Em 2001, de 63, cai mais da metade, vai para 31 nações legislando com a pena de morte. Em 2011, são menos 11 nações, 20 nações então têm em sua legislação a pena de morte. Então, isso vai mostrando o quê? Que se cai, né? Que a pena de morte, ela está caindo, está diminuindo, né? A legislação sobre a pena de morte vem diminuindo no planeta. E aí nós fazemos a pergunta, por mais que, né, as execuções tenham aumentado em 2012 para 30%, segundo a pesquisa que eu fiz,
Mas, aí nas revistas super interessantes, vejo de 2018 que falam isso, mas se nações em número vem diminuindo cada vez mais em suas legislações o admitirem a pena de morte, então está a se ver que ter a pena de morte não resolveu problemas. Por que essas nações extinguiram a pena de morte? Ou, justamente porque, não vamos ser tapados aqui, a pena de morte fez com que a população entendesse que, olha, temos que andar no caminho certo, porque senão eu vou morrer. O Estado vai me matar, não tem vez não. Também é uma possibilidade. Continuando aqui. A pena de morte resolveu o problema da criminalidade? Não. Ao menos diminuiu, você quer isso? Ao contrário, aumentou 50% nos últimos 12 meses. Nos Estados Unidos, 36 mil pessoas estão no corredor da morte. 36% são negros, embora estes representem somente 13% da população. E 95% não podem contratar advogado. Exames de DNA inocentaram 10 condenados. Infelizmente, muitos outros não tiveram a mesma sorte e sua inocência só foi declarada quando já haviam sido executados. Nos 38 estados americanos onde vigora a pena de morte, em nenhum deles os índices de criminalidade diminuíram. Em meados de 2000, um caso chamou a atenção mundial quando um homem foi condenado com base unicamente na palavra de uma testemunha. O processo revelou falhas, inclusive de não ter aceito testemunhos favoráveis ao réu. Ele foi morto com uma injeção letal jurando inocência. Morrendo, um indivíduo, a personalidade que cometeu o delito, deixa de existir, apenas isso. Ou seja, não terá tempo para de fato pagar pelo que fez. Não sofrerá a privação de liberdade. Não terá tempo de refletir e arrepender-se. Muito menos de tentar se regenerar. Muito mais apropriada a prisão perpétua. Embora jamais venha a ser posto em liberdade, mesmo preso poderá estudar, trabalhar, ajudar pessoas. A morte do corpo não expia o dolo do espírito, nem perante a sociedade. Retornará em nova reencarnação e poderá repetir os delitos, ou ainda mais graves, pela revolta plantada em seu coração. Antes, porém, já durante o período de erraticidade, poderão instalar-se processos obsessivos contra aqueles que contribuíram para a interrupção de sua vida. Tal processo de vingança e ódio poderá se estender por outras reencarnações, reunindo no palco da vida os mesmos atores com desdobramentos imprevisíveis. Aqui o autor entra no campo da obsessão de que um espírito que sofreu uma pena de morte e com pensamento de vingança, ele poderá começar a obsedar todas aquelas pessoas que participaram, do processo que desencadeou a sua eliminação. E aí o parágrafo final ele diz: os criminosos devem ser punidos naturalmente, mas por métodos racionais, humanos, e a pena máxima é um costume medieval e completamente anticristão. Cabe ao Estado dar condições ao infrator para pagar seus débitos perante a sociedade e buscar a sua reabilitação. Vamos, depois ampliar essas nossas reflexões. Por hoje ficamos por aqui, Os próximos estudos vamos estar estudando então Consciência Responsável, tópico no livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Ângeles, e o livro dos Espíritos. Vamos entrar então no capítulo 7º da parte 3ª das leis morais da lei de sociedade. Até lá!